Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Sextou no Investidor em Foco e hoje a gente tem café, mas eu não vou contar ainda com quem. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio misterioso desta sexta-feira. Kleber, você sabe com quem a gente vai tomar um café, pode dar só um spoiler. Já sei, e assim, não vou dar spoiler não, vamos deixar as pessoas aí aguardarem, porque o que a gente pode falar é que o Pedrão tem que se cuidar, que toda sexta-feira já tem alguém vindo aqui no lugar dele. O pessoal tá arrebentando, mandando bem. Pedrão, volta logo, viu? Um abraço para ele, bom dia, Rê. Um ótimo dia aí para todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes, e a gente espera aí que seja um episódio muito especial mais uma vez. Muito bom. Antes do nosso café, que eu já tô separando o meu aqui, com um pouquinho de canela para não perder o costume, mas queria te perguntar, Kleber, sobre esses últimos resultados de indicadores econômicos europeus que não animaram tanto os mercados, né? É isso aí, a gente tem uma manhã ainda de instabilidade nos mercados, instabilidade quando a gente fala, né, de indefinição, né, não tem ali um cenário que realmente direcione para onde vai o final aí da semana, apesar que pelo menos nas últimas 2 horas aqui as coisas começaram a mudar um pouquinho para melhor, talvez até pela expectativa do que ainda tem a sair, né, mas isso aconteceu porque as bolsas acabaram perdendo um pouco de força, né, um pouco antes aqui da gente começar as gravações, por causa de uma queda um pouco maior do que se esperava, por exemplo, no PMI da Alemanha. Tá? A gente teve o resultado saindo até que positivo, quando a gente olha no composto, né, ele subiu para 56,2 pontos. Lembrando, para quem ouve pela primeira vez sobre esse índice, né, ele é aquele índice que mede a atividade econômica de um país, né, indicando se ele está em crescimento, se ele está em retração econômica, e acima de 50 pontos é a linha ali onde a gente sabe se ele está indo para frente ou não. Então o dado foi positivo, mas serviços melhorou muito, enquanto a indústria caiu, e isso acabou impactando. Tá? A zona do euro acabou chegando no melhor nível em 39 meses no seu PMI composto, tá? Com 56,9 pontos. Esse sim foi um dado que acabou equilibrando esse ponto industrial da Alemanha, e até normal, né, Rê? Quando a gente olha para serviços, ele atingiu o melhor nível em 10 meses, ou seja, maio já começa a dar reflexos muito importantes sobre a reabertura das economias, né? E principalmente das pessoas saindo de volta para as ruas, né, e utilizando serviços que não estavam utilizando. Então a gente vê realmente uma melhora nesse sentido. A Bolsa de Londres também começou a melhorar a partir do momento que saiu o PMI do Reino Unido. Esse só vem como... O Reino Unido tem vindo só com boas notícias aqui no podcast, né? Nível recorde. Alguém tem que vir, né, Kleber? Nível recorde desde maio de 98, quando começou a série histórica, com 62 pontos. Então, mostra realmente que toda organização feita pelo Reino Unido para a abertura das suas economias estão dando muito certo por lá. E agora a gente passa para o investidor acompanhar o resto do dia. A gente vai passar mais um dado aqui, que você acha que até vai perguntar, mas a agenda está um pouquinho mais vazia e a gente vai olhar muito para o cenário local aqui também, com coisas que podem mexer aí ao longo do pregão. E olhar para o PMI dos Estados Unidos, que sai hoje, né? Esse mesmo. A gente teve dias bem conturbados aí, né, agitados, a gente pode dizer, com a indicação que o Fed deu ali depois da divulgação da ata de poder começar a discutir a redução do tapering, né, que é a compra de títulos no mercado, onde ele injeta recursos através dessa operação, né, ou seja, dos estímulos que eles vêm fazendo para a economia norte-americana se recuperar. Isso acabou trazendo volatilidade para os mercados, né, trouxe um pouco de preocupação. Então, o PMI de hoje se torna ainda mais relevante para indicar realmente qual é a recuperação, qual é o nível de atividade dos Estados Unidos, para até dar mais suporte ou realmente reduzir um pouco essa expectativa em relação
a essa divulgação que fez o Banco Central por lá, né? E além disso, a gente tem discursos de membros do Fed que vão ser monitorados ao longo do dia. A gente continua com as nossas pautas locais aqui correndo principalmente em Brasília, né? O investidor tem que ficar atento do seguinte: a tendência que o mercado hoje apresenta, apesar dessa volatilidade durante a semana, ainda é de alta, tanto para o mercado local quanto para o mercado internacional, e falando principalmente de bolsas e de melhora de cenário econômico, né? Então, volatilidades pontuais podem acontecer, principalmente para quem está em criptomoeda, né? Que sofreu bastante essa semana. Aqui, essa semana está mostrando para quem investe em criptomoeda toda aquela conversa que a gente trouxe lá no primeiro episódio, né, Kleber? Tentando mostrar que, olha, gente, é uma boa oportunidade, mas olha o tamanho da oscilação que pode acontecer, e isso tá, na prática, tá dando para ver agora, né? Exatamente, né? Pise com a segurança daquilo que você pode colocar, né? Não vá além daquilo que realmente pode acabar atrapalhando, né? Os investimentos. Mas quando a gente olha para esse investimento como um longo prazo, né, Kleber, e se a pessoa está consciente disso, ela não vai sair correndo na primeira, né? Não, ela exatamente. Vai segurar, vai esperar e tal. Exatamente, ela tem toda a capacidade de voltar, sim, mas ontem teve mais uma nota, né, que o governo dos Estados Unidos soltou, que mexeu com o mercado de criptomoedas, né? A partir do momento que o governo dos Estados Unidos colocou que todas as operações com criptomoedas, né, e aquisições, compras, deveriam ser reportadas ao Tesouro, né? Ou seja, então isso deve começar a acontecer mais vezes, né? A gente deve começar a acompanhar isso, porque naturalmente os governos querem ter mais conhecimento, entendimento, informação e até, por que não dizer, controle de tudo que se passa, por uma questão de risco, né? Por uma questão realmente de não deixar que operações aí que não sejam legais acabem acontecendo, até que possam atrapalhar esse próprio mercado, né? Então, mas no final da semana apresenta aí a possibilidade da gente ter um dia um pouco mais tranquilo, e o investidor segue aí com um mercado muito mais indicando tendência positiva do que o contrário, Rê. Bom, esperamos que siga assim, porque a gente tem um compromisso agora. Ô Kleber, queria saber se você já tomou um café com o Cláudio, nosso diretor de produtos de investimento aqui do banco. Faz tempo, hein, Rê? Faz tempo. Foi antes da pandemia. Ah, é? Pois é, então a gente fez esse convite para matar a saudade do Cláudio, que faz tempo que não aparece por aqui. A gente sabe que ele é um exímio leitor, então tem várias dicas para trazer. E, por ser diretor da área de produtos de investimento, ele sabe de cabo a rabo tudo o que está acontecendo aqui, para poder também dividir com a gente onde ele vai investir o dinheiro dele. Cláudio, bem-vindo de volta, tudo bem? Obrigado, Renata. Obrigado, Kleber. Também estava com saudade de vir aqui tomar um café com vocês, embora ainda virtual, né? Dá aquela vontade ainda não fomos capazes de tomar um café frente a frente ali. Verdade. Um pouco mais de calor, mas enquanto isso não acontece, acho que a gente está aqui esperamos, né, na fase final de tudo isso, esperamos que daqui a pouco a gente possa fazer isso presencialmente, né? Mas agradeço pelo convite, super contente de estar aqui podendo dividir um pouco do que a gente está fazendo com todo mundo que nos ouve. Cláudio, qual é seu café preferido? Qual que é o meu café preferido? É expresso, café forte. Muito bom. Eu gosto do café naquela cafeteira italiana ou do café coado. Qual que é seu mesmo, Kleber, que eu não lembro? Eu gosto muito de café expresso, muito, mas eu ainda prefiro, como diria, né, passar um café na hora para tomar. Mas eu gosto pouquinho de espuma de leite, tem que ter um pouquinho de espuminha de leite por cima. E você faz aqueles desenhinhos, aquelas artes na espuminha, ou não chega tanto? Não consigo, acho que isso aqui eu tenho, isso acho que é uma frustração, acho que eu não sou bom para fazer essas coisas, então já tentei várias vezes, tenho que confessar, mas nunca deu certo. Muito bom. Rei, rapidinho, falando só sobre essa questão de café, né? Tem cafés estrangeiros maravilhosos, né? Mas o café brasileiro ainda, de todos que eu tomei, para mim, não é porque é nosso, tá claro que tem um viés, né?
tem um viés da gente falar do que é nosso. Mas eu acabei aprendendo muito pouco, mas aprendi um pouco, assim, durante um período, Cláudio, porque eu tive clientes que eu atendi que tinha fazenda de café em Patrocínio, Minas Gerais. Eu nunca vi uma variedade tão grande de café, e lá eu acabei ficando mais do que viciado, né, nas épocas que visitava e tudo mais. E olha, depois daquilo eu não vi café melhor que o brasileiro, não. O café brasileiro e o café mineiro é muito bom, né? Eu sempre experimento cafés mineiros diferentes, acho que eles estão entre os melhores que eu já provei, apesar de eu não ser uma plena conhecedora de café, ou muito menos uma barista, Kleber, mas gosto. Bom, gente, vamos lá. Cláudio, seu desafio hoje aqui, neste nosso quadro de toda sexta-feira, é nos contar onde você vai investir seu dinheiro. E uma coisa que a gente já sabe aqui é que você escutou o episódio desta quinta em que nós falamos sobre China e sobre a China ser um mercado promissor aí para os investidores. Bom, vamos lá, né? Primeiro, né, sempre seguindo a recomendação do professor Martim, né, diversificação acima de tudo, né? Então, sempre um pouquinho de investimento em várias classes de ativo. Mas eu acho que, falando um pouco sobre coisas novas, né, onde que eu pretendo colocar um pouco do meu dinheiro, de coisas que estão lançando, é justamente num fundo novo que a gente está lançando, né, que chama Itaú Index China Tech Ações, que é um ativo super interessante, né, porque ele não só investe em China, mas ele está investindo em empresas de tecnologia na China, né, e pretende aqui claramente ter um retorno super interessante, uma questão de diversificação que não está correlacionada com quase nada, né? Então a gente já tem alguns fundos de China, mas acho que esse daqui ele vai um pouco mais focado em empresas de tecnologia, o que para nós, né, para nossa asset, que está sempre trazendo coisas inovadoras, parece ser uma coisa bem interessante. Boa. E, Cláudio, a gente, quando fala um pouco em China, a gente está falando de um mercado e esse produto tem muito de tecnologia nele, né? O Kleber também, se quiser complementar, mas a gente está falando de um mercado que visa não só o mercado promissor da China, mas também essa aposta em tecnologia que está sendo feita já faz alguns anos. E esse China Tech é um exemplo de produto que segue uma tendência, né? Nesse caso, duas, a de tecnologia e a do mercado promissor, que é o mercado chinês, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, você tem uma grande concentração de ativos dentro desse fundo, daquelas empresas as empresas chinesas, né? E a China, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, é um mercado absolutamente crescente, enorme, né? Que você tem algumas empresas que seguem, por exemplo, as empresas americanas. Então, você tem a Tencent, por exemplo, que é uma empresa de social media, né? Que vamos, entre aspas, similar ao Facebook, né? E está com um crescimento, por exemplo, de 28%, Facebook crescendo 22%, sendo que o potencial de crescimento na China é muito maior. A Alibaba com crescimento de 35%, um crescimento similar ao da própria Amazon lá fora. Então, assim, são várias empresas, né, que estão na China, com um mercado absolutamente enorme, né, que já tiveram sucesso em outros mercados. Então, assim, de fato, né, a gente pega, por exemplo, a representante mundial do PIB da China em 2020 foi praticamente de 18%, né? Isso saiu, alguns anos atrás, de 4%. Então, a gente vê a China com um crescimento assim, absurdo e as empresas de tecnologia com um crescimento absurdo. E ainda você tem, né, uma penetração da internet na China ainda relativamente com espaço para crescer, né? Você tem falar de China sempre a gente se assusta, né? A China tem mais grandioso, né? A China
tem mais ou menos 850 milhões de pessoas com acesso à internet. Isso é mais ou menos 60% da população. Então, você tem da 40% de pessoas, né, com o potencial de entrar. Então, tem mais uns 400 milhões. Então, assim, o crescimento dessa indústria, crescimento de China e crescimento de tecnologia, se a gente olhar para países onde isso já aconteceu, ainda é muito grande. Então, por isso que a gente aposta muito num fundo, num produto desse tipo. Não sei se o Kleber quer completar? Não, Cláudio, está perfeito. E, assim, até é interessante passar para as pessoas que querem entender um pouco melhor, né? A gente, além de ter a conversa ontem com o professor, tiveram vários estudos aqui do time da Asset para estruturar esse produto, e um deles foi realmente olhar para o que é pouco difundido até no dia a dia. Não sei quem está estudando um pouquinho mais sobre China e está avaliando para fazer qualquer tipo de investimento, ou mesmo para conhecimento, sobre os polos de inovação que tem por lá, né, Cláudio? Que são muito grandes, né? A gente está acostumado com os polos de inovação e de grande avanço em termos tanto tecnológicos quanto de novas empresas, né? Novos desenvolvimentos, mas existe hoje, por exemplo, uma província, né, que é muito grande, tudo na China é grande, né, como você acabou de falar, mas que se chama Hangzhou, onde eles têm ali mais de 4.000 startups sendo desenvolvidas, né, e o número interessante que a própria Asset trouxe para a gente é o número de unicórnios que a gente teve nos últimos anos. Os Estados Unidos praticamente até hoje tiveram 123 e a China 89. O resto do mundo inteiro tiveram 50 unicórnios em relação às startups que tiveram sucesso. Então, isso mostra o tamanho do potencial que se tem, né, para investimento num país que, obviamente, cresceu muito nos últimos anos, mas ainda tem a capacidade de desenvolvimento e de crescimento muito grande, né, Cláudio, em relação aos demais países. Não, muito grande. Assim, a gente vê, enfim, nos últimos anos, o que a gente vê o crescimento de China é absurdo. E quando a gente vê o valor das empresas também, a gente percebe que existe espaço para crescimento, né? Olhando o tamanho de mercado. Então, você vê que hoje talvez as 4 empresas de maior valor no mundo são Apple, Amazon, Google e Facebook. Depois você começa aí sim ver empresas chinesas como Tencent, Alibaba, etc. Então, assim, empresas que provavelmente têm um upside de crescimento, um potencial de crescimento ainda muito grande, né? E tecnologia não tem jeito, né? Quando a gente está falando e acho que essa pandemia deixou isso muito claro, por exemplo, toda a questão de comércio eletrônico, redes sociais, né? O próprio podcast que a gente está fazendo aqui, né? Viram novas maneiras de você estar se comunicando, de você estar se relacionando com o mundo. Então, claramente, a gente entende que tem um potencial muito grande para ter um crescimento em China e empresas de tecnologia, né? Agora, claro, dentro do nosso conceito que a gente sempre fala de diversificação, né? Porque, de fato, é um tipo de ativo, né? Um tipo de conjunto de ativos muito específico. Então, ele fica muito bom quando combinado com outras coisas. Boa. E uma coisa que até queria trazer para a gente falar e que é a questão das tendências. Quando a gente olha para tendências globais, é incrível quanto, Cláudio, o mercado financeiro e a indústria de investimentos está virada para esse caminho também. E entendo que é um momento para isso, mas o legal da gente observar é que quando a gente pensa no que tem sido lançado, não é só na tecnologia, na tendência de tecnologia, de cidades inteligentes, de internet das coisas que a indústria olha, mas olha também a questão do conceito ESG, e aí a gente teve recentemente lançamento de produto aqui, por exemplo, na Asset, focado em energia limpa, que é uma discussão tão
importante que se faz e uma tendência tão forte também, e além, claro, da questão tecnológica e a própria discussão em torno dos criptoativos, que recentemente a gente trouxe aqui o Hash11 como também um produto que é uma tendência, e o Itaú está trabalhando em outras coisas nessa linha. Então não tem como ficar longe disso, né, Cláudio? Tem que observar o que está vindo, o que vem nesse futuro curto, médio, longo prazo e tentar caminhar na mesma rota, né? Esse é um ponto super importante e super interessante, né? A gente está passando, acho que, por um movimento, né, nas nossas vidas, onde as coisas elas têm uma mudança muito mais rápida, né? As tendências elas mudam com uma velocidade muito maior do que aconteciam no passado, né? Uma vez eu naquele livro do 21 lições para o século XXI, sei, né? Eu li. Né? E eu acho que ele faz uma analogia super interessante, que ele fala que quando a gente teve a Revolução Industrial, as pessoas saíram do campo, foram para as cidades trabalhar nas indústrias, e isso estava resolvido, né? E que agora a gente está vivendo num mundo onde esse período, né, de que as tendências vão mudando e você vai tendo que mudar o seu foco. Não tem mais aquela coisa da Revolução Industrial, onde ela aconteceu e depois, por vários séculos, isso se permeou. Agora a gente está falando em prazos muito pequenos de mudança, né? Então, você saber apostar nas tendências certas é uma coisa que está acontecendo muito, e quem está olhando para isso e fazendo produtos com esse viés, provavelmente vai ter algo bastante interessante, né? A gente tem aqui no forno, né, só dando um pouco de spoiler aqui, um produto que a gente está desenvolvendo, né, de mega tendências, que tenta olhar para aqueles setores da sociedade, né, do nosso mundo, que tem uma grande chance de crescerem de forma bastante rápida, né? Então, claramente, tecnologia é um deles, né? A gente acho que não precisa nem ficar falando muito disso. Acho que saúde é outro setor super que deve ter tem uma tendência de crescimento muito, muito grande, até por essa preocupação que a gente viveu na pandemia. Então, acho que a maneira com que a gente olha para a saúde de maneira mais holística deve mudar de maneira radical, né? Desde o cuidado diário com pequenas coisas, o cuidado com o corpo, o cuidado com a saúde, né? Porque a gente tem visto, né, que estar bem de saúde é uma pré-condição bastante boa para encarar situações como essa que a gente está vivendo agora. O que você já falou o que você já falou de ESG, o meio ambiente é uma outra mega tendência super importante que a gente está vendo pegar muita atração, então isso passa a ser importante. Eu acho que aqui as pessoas entenderam, né, que quando a gente fala de meio ambiente não é uma moda, né? É importante para o sucesso das empresas, né? Não era antigamente, talvez a questão de preocupação com o meio ambiente, outras questões sociais era moda, né? Não eram vistos. Hoje isso passa a ser um fator de crescimento das empresas, de rentabilidade. E acho que tem outra questão, que é toda a questão de mudança demográfica, urbanização, etc., que tem acontecido na sociedade. Então, a gente tem trabalhado na nossa asset, sempre inovando, tem trabalhado bastante, né, de fazer produtos, né, baseado nessas tendências, e a gente tem aí alguma coisa que deve sair nas próximas semanas para os nossos clientes, onde, de fato, a gente tem uma equipe super antenada, né, super qualificada, que vai olhando essas tendências e vai agrupando para poder entregar isso para os nossos clientes. Muito bom, a gente gosta muito de spoiler aqui. E antes da sua dica para o fim de semana, Cláudio, só queria pedir para o Kleber nos trazer um resumo. Quero saber se é caro investir no Chinatec, Kleber.
Olha, bem mais barato do que ir até a China para conhecer, que nem o professor indicou ontem para a gente. Isso com certeza, viu, Rê? Mas é que a gente precisa, né? A gente tem que ir para lá. Mas não é não. O produto, né? O Chinatech, ele é voltado, como o Cláudio colocou, né, para empresas de tecnologia. Uma coisa importante para passar para o investidor, Cláudio comentou muito sobre o ponto que o professor Martim traz para a gente sempre sobre diversificação. E nesse caso, além do investidor estar diversificando em relação a tanto questão de setores, quanto região, quanto está fazendo investimento fora do Brasil, ele também tem exposição cambial à moeda chinesa, que é o renminbi, tá? E também uma parte um pouco menor, mais a moeda de Hong Kong, tá? Que é o HKD. Quando a gente olha para essa diversificação, a gente está dizendo o seguinte: primeiro, que ela tem as duas variações cambiais por causa das alocações que são feitas em bolsas diferentes dentro do mesmo país, né? Bolsa de Xangai e bolsa de Hong Kong. E importante também que o investidor está tendo acesso ao primeiro fundo do mercado específico em tecnologia de empresas da China. Então, acho que por tudo isso é que ele se torna, vamos dizer assim, como você perguntou se ele é caro, ele se torna muito barato, né? O investidor tem realmente uma cesta de diversificação bastante sofisticada, né, por um custo de 0,80% de taxa de administração ao ano, tá? Com o acesso ali com um mínimo de R$1, ou seja, qualquer pessoa, desde que investidor qualificado, fazendo o papel do Pedro aqui, que a gente gostaria de poder fazer com que fosse para público geral, mas as regulações, né, da CVM, da Anbima, obrigam que produtos como esse tenham ali a classificação para investidor qualificado. E além do 0,80, ele também tem uma taxa de performance, né, que ele cobra 20% do que exceder 100% do CDI. Tá? Com crédito, isso também é bem interessante, é um fundo bastante líquido, porque em 5 dias úteis depois do resgate o crédito está na conta se o investidor precisar, mas a gente sabe que é um investimento de longo prazo, não é recurso que normalmente o investidor coloca para precisar sacar correndo, mas é importante ele ter também informação de que em pouco tempo ele consegue retirar, tá, Rê? Então, empresas como Tencent, como Alibaba, são as que têm maior posicionamento na carteira, são 44 ativos, 5 setores diferentes dentro de tecnologia. Então, o investidor tem uma alternativa aí que o Cláudio trouxe muito boa realmente para a gente começar a fugir um pouco do óbvio, principalmente para aqueles que estão começando a investir, que é mercado americano, né, mercado europeu. A gente tem aí no mercado chinês muita coisa interessante, como o asiático e outras regiões também que estão sendo preparadas para serem trazidas aí. Muito bem, Kleber, obrigada. Agora, Cláudio, a gente adora as dicas para o final de semana aqui, porque todo mundo sempre traz coisas diferentes. A gente já teve dica aqui de TED, de série, de filme, de livro, de documentário, de perfil em rede social que valia a pena prestar atenção. Então, quero saber o que você preparou para a gente aqui. Olha, você sabe que eu ia indicar um livro, mas eu decidi que eu vou falar sobre 2, tá? Tá. Boa. Tá liberado. Tá, não, porque você sabe o que acontece? Na nossa conversa aqui eu me lembrei de outro, então eu acho que vale a pena, tá? E um livro que eu achei super interessante, que eu li ultimamente, chama Range, tá? E eu achei que não tinha em português, mas tem, tá? Então, em português é porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas, né? O autor é o David Epstein, né? E ele é um livro super interessante porque eu até quando li, eu comecei a ler achando que, pois eu não sei se eu concordo tanto com essa tese do que está colocado aqui, né? Porque eu sempre defendi uma ideia de que a especialização ela é super importante, principalmente no mundo de hoje. Mas ao ler o livro eu comecei a entender o que ele estava querendo dizer, né? Que o ponto do livro todo é que claramente é importante que todo mundo tenha uma especialização, que você entenda muito bem de um assunto para ter sucesso naquilo que você está fazendo. Só que para a solução de problemas, cada vez mais é importante você ter um repertório muito amplo, né?
Não basta você querer resolver problemas, por exemplo, da nossa indústria de investimentos, só olhando para a indústria de investimentos. É importante que você tenha um conhecimento muito amplo de outras situações, de outros problemas não relacionados com o que você está fazendo, para que você possa, através de analogias, propor soluções que, de fato, são mais inteligentes, sejam muito mais interessantes para o nosso consumidor, no nosso caso, para o nosso investidor. Então, eu achei muito interessante porque ele ele valoriza muito essa questão, né, de você construção de repertório além daquilo em que você é especializado. Então, achei um belo de um livro, que eu acho que ele não é só um livro do ponto de vista profissional, mas acho que ele também é muito bom do ponto de vista pessoal, até na educação de filhos, eu tenho 2 filhos, um de 14 e outro de 16 anos, e estão entrando nesse mundo do que vão fazer, né, o que eles querem ser. Quase tranquila, então, né, Cláudio? Pois é, né? E a hora que você lê esse livro, ele meio te abre um pouco a mente, legal, né? Fala, puxa vida, é bom que os adolescentes, né? E a gente, nesse momento de pandemia, isso claramente é uma preocupação de todos os pais, tenham experiências diversas, né? Que eventualmente até você fala, poxa, mas isso talvez não está muito relacionado com aquilo que ele quer ser. A gente como pai, a gente como mãe, tem uma preocupação muito grande. Então, ter essas experiências diversas é super importante na formação, né, da pessoa lá para frente. E aí eu vou pegar, né, a segunda indicação, que eu acho que para a gente foi super interessante. A gente fez alguns exercícios aqui dentro do Itaú com isso, que é Os Quatro, né, Four em inglês, do Scott Galloway, aonde ele faz uma análise super interessante, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando eu falei quais são as 4 empresas mais valiosas no mundo hoje, são exatamente as 4 empresas que ele fala, né? Que é Google, Amazon, Apple e Facebook. E ele faz uma análise super interessante, né? Ele é crítico, né? O Scott Galloway é uma pessoa, ele é muito engraçado, ele é cínico, né? Na maneira com que ele escreve as coisas. Então ele é super divertido na maneira com que ele apresenta, que ele comenta. E você, entendendo um pouco de como 4 empresas de tremendo sucesso, né, que são essas que eu comentei, né, Amazon, Facebook, Apple e Google, dá para você falar, puxa vida, o que essas empresas estão fazendo certo, o que essas empresas estão fazendo errado, que podem nos ajudar, né, no nosso negócio. Será que a solução que eles estão tendo para uma coisa que não necessariamente está alinhado com a nossa empresa a gente pode usar aqui para solucionar? E aqui em investimento a gente chegou à conclusão que tem um monte de lições aprendidas. Tenho certeza que em outras indústrias isso aqui também pode ser super útil. Então acho que essas são as 2 dicas aqui que eu queria dar para as pessoas, tá? De leitura. Ótimo, eu conheço os autores, mas não li nenhum desses 2 livros. Vou colocar na minha listinha. Você já leu algum, Kleber? Não, Rê, já está anotado aqui os 2. Confesso que o segundo, super interessante até para a gente realmente ter possibilidade de achar novas soluções, né, e entender como se encaixa coisas que grandes empresas de sucesso fizeram, mas o primeiro eu achei incrível, Cláudio. Assim, eu também. Uma ideia que assim, a gente precisa hoje, né? Todas as gerações sempre vêm evoluídas e com desafios para as mais antigas, como os pais, principalmente, precisam se adaptar. Mas as novas, talvez, me parece, não vou dizer que mas me parece que estão vindo com mais diferenças ainda. Assim, a distância aumenta entre nós e as gerações muito mais novas, né? Então, sem dúvida, achei incrível, cara. Inclusive, dá até para a gente fazer algum momento, uma conversa aqui sobre um desses livros, os 4, que eu acho que tem dicas super interessantes. Boa. Cláudia, a gente te chama numa aula do professor, então, para discutir o livro.
Pode ser. Então tá, combinadíssimo, porque de vez em quando o professor nos dá a tarefa de ler o livro para poder falar na aula com ele. A gente até já combinou alguns recentemente. Vou trazer aqui para o nosso cronograma as tuas sugestões e aí a gente te chama para ter uma aula com ele com a gente. Fechado. Obrigada por hoje, obrigada pelo seu tempo, pelas dicas e pelo papo e bom fim de semana. Eu que agradeço pelo convite. Bom fim de semana para você, Renata, para o Kleber e para todo mundo que está nos escutando, né? Valeu, Cláudio. Muito bom ter você de volta aqui. Venha mais vezes. Obrigado. Um ótimo final de semana para você também e para todos os nossos ouvintes, Rê. Valeu, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio essa semana aqui no Investidor em Foco. Bom fim de semana para vocês. Cuidem-se, fiquem saudáveis, porque a gente quer todo mundo de volta na semana que vem e tem estreia na semana que vem aqui no nosso podcast. Na quarta-feira, a gente vai estrear um quadro com a Ana Leone. A Ana, que é especialista em planejamento financeiro, ela que é especialista em finanças comportamentais, já teve aqui outras vezes. A gente está preparando um material muito bacana para conversar toda quarta-feira com vocês. Já estamos divulgando nas nossas redes sociais, então fica a dica para seguir o podcast e também para seguir as redes sociais do Personalité para vocês acompanharem essa pré-estreia da Ana na próxima semana, combinado? A gente se encontra na segunda-feira. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.